Raio da Velha! Olá, Bulgaria, sejam muito bem-vindos ao Raio da Velha. Hoje vamos ter aqui o Hugo Oliveira, treinador do Alba. Vamos estar aqui à conversa um bocadito. Fizemos o nosso desafio em que eu fui um perdedor, mas sem falta, já que foi tranquilo, não foi preciso vídeo árbitro, não foi preciso nada. Correu tudo muito bem. Então vamos estar aqui à conversa. Nós estamos no estádio, nós fizemos o desafio lá fora na parte do relevado. Agora viemos para dentro, estamos aqui na sala de troféus, que por acaso já ganharam alguns. A coisa já está bem compostazinha, está aqui uma sala simpática. Apesar que eu acho que não cabe toda a gente. Vocês conseguem ter a malta toda aqui dentro? Conseguimos. Temos que ajeitar. A malta aperta-se um bocadinho. Tem que ser. Ok, nós vamos tentar aqui um bocadinho à conversa. Ok, não é nada de entrevista, por isso acho que podemos estar os dois à vontade. Eu já conheço o Hugo há algum tempo, mas nós também nunca conversámos assim muito tempo, mas a coisa vai rolar. Eu não percebo nada de futebol. Gosto de ver quando é aqueles jogos grandes e assim. Por exemplo, os meus amigos são todos basicamente do Porto, eu sou do Benfica e gosto, nem que seja para espicaçar, né? Não percebo nada e que eles muitas vezes em conversa estão sempre a discutir coisas do futebol e eu, ok, vá, não, conversem lá, deixem lá isso. Por isso, a nossa conversa vai ser basicamente muito à volta do futebol. Obviamente que o está à vontade para falar daquilo que também, coisas que aconteçam ou que queiras falar, também estás à vontade. Eu então vou começar. Nós temos algumas questões, é sempre importante que vocês desse lado façam perguntinhas, que facilita bastante. Eu tenho algumas preparadas e também tenho algumas perguntas que a malta fez. Por isso, mas enquanto eu vou procurando aqui, lanço já a primeira, que, por exemplo, quando eras mais pequeno, eras de jogar a bola, eras miúdo já era uma coisa que gostavas, que fazias? Futebol? Joguei, por acaso, não comecei logo. Na altura, Concorrência. Ele até falou baixinho. na altura o tio João Castanheira ia ver aos torneios e eu jogava por Balmeior, que eu sou Balmeior, no torneio de Ilhadela e pôs lá o meu nome, só que o Albanense não fez a escola. E o meu pai levou-me à captação Águila e fiz a minha formação toda lá. Desde miudito mesmo, pequenino? 11 anos. Estive lá dos 11 aos 19. E depois, em sénior, fiz um ano no Alcorubim, 2 na LAC, vim para o Alba, depois saí e cerca de 7 meses para uma senhata, regressei ao Alba e depois, quando comecei a treinar, porque eu nunca pensei em ser treinador, foi por, na altura, ajudar o Rui, que agora até está a dar aulas no Dubai. Ele é que treinava, eu e o Rui fomos. Eu fui treinador dele, ele foi meu, fomos colegas, tudo. Ele estava a trabalhar comigo, até ir agora para o Dubai, e foi no sentido de o ajudar. Acabou porque ele na altura estava como treinador nos séniores, o treinador na altura foi embora e ele sai dos séniores, e na altura o presidente, o Carlos Coelho, propôs-me ficar com a equipa. Faz sentido que tal coisa, já que vens desde miúdo, acaba por ser quase uma coisa natural, né? Ou seja, já vem desde onde a jogar, teres a experiência de andares em várias equipas, acaba por muitas vezes, ok, agora se calhar é a minha vez de dar algum contributo, Estamos ali. Já que vives já aí já há muito tempo. Foi ali nos júniores, comecei nos júniores. Tive 4 anos nos júniores, depois o presidente lançou a equipa B, tive 1 ano com a equipa B e depois é que passei para... Quantos escalões é que existe no Alba? Bambis, Petizes, A e B, Benjamins, A e B, Infantis, A e B, Iniciados, Juvenis, Júniores, Séniores e Veteranos. A canalha toda da Albergaria deve estar no Alba, só pode. Só pode. Tem os escalões todos. E depois, embora, quando eras miúdo, nunca pensaste em praticar outra coisa? Foi sempre futebol? Não, comecei no atletismo. Comecei que era pelo UDB. Comecei no atletismo. E há bocado estávamos a falar disso, se calhar no teu tempo, Tínhamos muitos. Devia ser mais forte. E o Campinho sempre teve esse... também tinha muitos atletas na altura. Nós em Balmeior éramos os miúdos, já ganhávamos já quase todos. É o que dava, antigamente a malta tinha que ir roubar fruta, depois tinha que se desenrascar a correr, tinha que estar preparados a nível de corrida. Hoje em dia, miúdos, é só internet, não pode ser só isto. É o que dá. Então vamos tentar aqui ver aqui alguma questão. Nós temos questões que o Joel fez. Ele gosta que ele costuma acompanhar e ele
Ele está sempre aí preparado para fazer questões, umas mais marotas que outras. Ele é danado. Também temos perguntas do Luís, parente, que por acaso também está agora a fazer alguns trabalhos com treinadores. Não sei se Luís Parente, sabes? Sim. Também tem feito alguns trabalhos com treinadores, também é interessante. Ele também gosta de também colocar algumas questões e por aí vai. Por isso é importante, mais uma vez reforço, alguns convidados que eu vá lançando, vocês sejam curiosos, alguma curiosidade que queiram saber sobre a pessoa, ou até podem ser mesmo questões marotas. Se os convidados podem responder ou não, eles é que sabem. Então, vamos aqui à minha cábula. Eu estou a ser mais preguiçoso e vou usar o telemóvel porque eu geralmente eu gravo o áudio com o telemóvel, mas neste caso vou gravar mesmo com a câmera, que também, como estamos mais isolados, então eu aproveito e venho ver aqui as perguntas, porque muitas vezes não há perguntas, e então tenho que me desenrascar. Hoje, como há perguntas, tenho trabalho mais facilitado, então basicamente faço a pergunta e depois desenrascas-te a conversar. Mas depois do atletismo foste para futebol, então daí sempre a jogar. Treinavas todos os dias? No atletismo? Ou no atletismo ou no futebol? Futebol se calhar. No futebol mais. Mais vezes. Mais vezes. Era 4 treinos no jogo. Eu quando era miúdo, cheguei a ser do Alba. Eu gosto de futebol, tinha algum jeito, mas depois também sempre... Já não sei porque é que eu, quando era miúdo, depois deixei, já não sei porque é que foi. Mas sempre gostei de fazer coisas diferentes. Aqui está ele, grande foto. 5 comentários. 5 comentários, mas não são basicamente tudo perguntas. Mas então temos aqui as questões do Joel Pereira. Hugo, ser da... Aliás, já tinhas visto que cuscaste alguma coisa? Não deves ter chegado a ver as perguntas? Não. Da última vez que eu vi tinha o Luís. Do Luís, exatamente. Então, já sabe mais ou menos. Então o Joel pergunta, Hugo, por ser da mesma enorme, em letras grandes, enorme terra do Presidente, tem as suas vantagens? Estas são as perguntas marotas. Não são marotas. Não, porque eu por acaso já passei aqui por alguns. Já na altura, quando eu vim para o Alba como jogador, era a donação ao Presidente. O Sr. Abílio e o Sr. Manuel Pires eram os 3 homens e mulher fortes. Depois, enquanto apanhei o Presidente Carlos Coelho, enquanto treinador e o jogador, ele é que me fez o convite e na altura até me pagou o primeiro nível para me lançar. Ele é que acabou por promover o bichinho. Aquele empurrão. Foi, sim, claramente, que eu nunca nem estava à espera. Se não houvesse esse empurrão, não era gajo para fazer nada? Provavelmente não. Teria jogado com o Bandei aos 28, porque cheguei a uma altura que já para conciliar já era muito difícil. Depois nasceu a minha filha, tornou-se tudo mais complicado porque aquilo era de segunda a domingo. E eram jogos depois ao sábado, depois ao domingo tinha os meus. Era muito complicado. Era complicado. Em relação à pergunta do Joel, não tenho, porque só agora é que é. Porque até agora nunca foi, os outros todos não eram. Mas tenho uma grande amizade com o Vasco Paquete, porque o Paquete, pronto, é de Balmaior, de Santo António, como o Joel, somos todos ali vizinhos. Malta toda. E conheço. Mas, por exemplo, em relação ao presidente anterior, ao António, que é o Toninho, em relação ao Toninho, a minha confiança, conhecíamos, somos mais ou menos da mesma idade, mas onde ganhamos até e ficamos amigos. É importante essa... É muito importante. A ligação entre treinador e presidente é muito importante em qualquer... E até que para outros presidentes, por exemplo, neste caso, por exemplo, neste nível, já que é uma distrital, não é? Os presidentes são muito ativos, como é que funciona? São ou ferrenhos, ou assim? Do que eu, para mim, da minha experiência, são todos. Dos que eu tive aqui no Alba, mesmo enquanto jogadores, eram pessoas, pronto. E depois o Alba é um clube que se pode orgulhar de um clube sério, um clube cumbre, desde sempre. Quantos anos é que tem o Alba? 1941, ok. Já bem que temos aqui a nossa cábula no Cascol. Não, isso eu sei, porque era uma vergonha se eu não soubesse. Não, é 1940. Sim, exatamente. Aliás, tanto tempo de vida ligado ao futebol e não saber assim umas datas, acho que fica sempre bem saber sobre os presidentes todos. Eu estou a apontar para a parede, nós temos aqui o mural de todos os presidentes. Já temos aqui alguns. Falta aqui. Eu até vou aproveitar e vou trabalhar falta aqui, vou mostrar aqui. O José Pinho e falta o Toninho. Temos aqui
a nossa moral dos presidentes que já passaram aqui, aliás, das pessoas que passaram pelo Alba e que foram presidentes. Mas em relação então ao que eu estava a dizer dos presidentes, todos que eu tive são ativos, fazem tudo pelo clube. Tudo o que puderem, não é? Eu acho que muitas está ao alcance, exatamente. Muitas vezes, se calhar, é difícil. Se calhar vocês sentem que devem ter essa dificuldade. A gestão disto. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Digo isso a todos, porque eles são sempre incansáveis, passam aqui a vida e não é fácil ser presidente, é aquilo que eu vejo. E eu digo, mas nunca pode dizer nunca, mas dificilmente algum dia serei presidente com esse trabalho. Se alguém te empurrar para ser presidente. Não, quase certeza que não. Em relação então ao que eu ia dizer em relação com os presidentes, por exemplo, com a donação, na altura de respeito, ainda hoje quase todos os dias nos cumprimentamos, damos bem da família, o Sr. Manuel Pires igual, o Sr. Abílio igual, o Carlos Coelho, meu amigo, já o era antes, depois acabamos que uma ligação ficou forte, o Pinho, jogamos juntos, amigo, o Toninho, ficamos amigos, éramos conhecidos quando ele foi presidente e saiu, a nossa relação ficou e hoje falamos muitas vezes e um amigo e o Paquete também. Mas o futebol tem que ser mesmo, aliás, o futebol e qualquer desporto tem que ser mesmo isto para unir e não separar. Por vezes acontece separar. Como existe aqui muitas vezes a cena do futebol, como a malta às vezes é ferrenha, acredito que se calhar às vezes os ânimos não sejam os melhores. E tem que haver, na minha opinião, tem que haver uma coisa fundamental, que é não confundir. A questão por exemplo, eu este ano tivemos aqui maus resultados. Começamos bem, depois tivemos maus resultados. E tive mesmo não tive mesmo passei, estava mesmo. E na altura o presidente e o vice-presidente e os jogadores foram fundamentais para eu continuar, porque eu na altura achava mesmo que se calhar era melhor mudar e que já estava desgastada a relação. E coincidências, tivemos na altura aí uma reunião com o plantel e com o presidente, vice-presidente, com os diretores. E depois tivemos quase 4 meses sem perder. É onde eu digo que não pode haver ali, porque ali se fosse só pela amizade, deixava-se ficar, deixava andar, não pode. Acho que apesar de haver amizade, não se pode confundir as coisas. Tem que haver objetivos. Segunda questão do Joel. O Joel fez muitas questões, está forte nas questões. O que falta ao Alba? O que é que achas que falta ao Alba? Na minha opinião, isto não está difícil e nós sabemos a realidade à volta. Aqui é muitas jornadas de atraso, temos essa velocidade no Alba não acontecer. Os apoios. Já agora, o que é que será um bom ordenado de um jogador no Alba, neste caso? Se pudesse falar disso, não sei, podemos podem referir valores, mas... Não, os valores nem vou referir porque pronto, isso é mais com o presidente e ele é que trata disso. Um bom ordenado aqui depende sempre, eu tenho e aos anos e já quando jogava eu acho que é assim, há jogadores baratos que saem caros e há jogadores caros que saem baratos. Porque depende às vezes do rendimento, e quando eu digo rendimento não estou a dizer do que as pessoas veem ao domingo, de jogar e analisam, que é o tribunal é o domingo, nós trabalhamos para o domingo estar bem, mas há pessoas que são muito importantes, estou falando dos jogadores, que as pessoas nem veem, porque é trabalho de se calhar trabalho de balneário, trabalho de treino, às vezes... Do treino é fundamental, porque senão quer dizer, não se consegue trabalhar em condições. E há muitos jogadores, com jogadores já passaram muitos por mim e eu fiquei com grande relação e mesmo com os jogadores que não jogaram. E isso é fundamental. Por isso, a questão do valor é sempre dependente. Claro que o Alba já tem ordenados mais... Vocês funcionam muito a nível também de apoios, né? Para apoios, patrocínios... Os patrocínios. Seja, se isso não... A Câmara e a Junta, mas a Câmara dá algum apoio fundamental. Sem esse apoio seria muito difícil para o Alba e os patrocinadores. Senão que é o normal. Mas o Alba tem na minha opinião, tem tido uma vantagem, e desde que eu vim para o Alba... que estás cá há quanto tempo já agora também? Referir. Com treinador? Não, com treinador estou, esta é a minha 11ª época. De júniores, B e séniores. E a vantagem do Alba, já me ia perdendo, a vantagem do Alba é que o Alba, por exemplo, se não pode, não vai. Nós, por exemplo, a nível do plantel, a formar o plantel, nós tivemos situações, e mesmo este ano, que o presidente foi falar com os jogadores
e foi até onde conseguiu, e vieram outros clubes. O professor logrou isto, e o Alba não entrou. Não tem sequer entrado nessas loucuras, até que os últimos anos baixou bastante o orçamento. Pronto, e o objetivo tem sido ali a melhor classificação possível, dentro da manutenção, porque há clubes e no passado recente, que fazem para ficar lá em cima e depois acabam até por descer a divisão, porque não é, esta divisão está considerada a mais competitiva do país. Isso acaba por não ser, queria dizer uma palavra. Está sendo assim, sobe muito rápido, deixa muito rápido, não há aquela consistênciazinha, aquela constância. Acho que às vezes é preferível assim. E trabalhando para manter, e depois quando verem que dá, aí sim dar tudo. Para não entrar em loucuras, porque senão. E a última questão então do Joel, teus objetivos enquanto treinador? Os meus objetivos, pronto, eu tirei o primeiro nível, como eu disse há bocado, na altura por um empurrão do presidente Castro Coelho. Depois tirei logo o segundo nível enquanto jogava também. É importante essas formações que vocês tiram? Por exemplo, no meu terceiro nível foi aí que tirei agora há 3 anos, em vários aspectos. A realidade, porque é a primeira vez que eu era dos poucos que não era profissional. Eu, o Oscar Mendes, mais um ou outro, o resto era tudo gente já profissional, de liga, segunda liga. Também vivermos um bocadinho aquele ambiente, também para a nossa experiência é muito importante. Falta-me só o nível 4. A minha experiência é assim, eu daqui, enquanto estou a treinar, já tive algumas abordagens, tive 3 convites, mas nunca me foi daquele convite que me leva a espetáculo. Desistir, entre aspas, de tudo e aceitar. E aceitar, depende às vezes disso, porque o Alba dá condições, é um clube honesto, dá para fazer um bom trabalho, e eu estarei sempre aqui, enquanto for bom para o Alba, para mim, para todos, estarei. Se surgir, é uma questão de analisar, mas analisar valores. Também, porque é muito importante, porque às vezes para se deixar tudo e ir... E mesmo estes investimentos, estás a dizer, dos cursos, que estavas a referir que não são valores, né, tão altos. Já são altos. Convém que a oferta seja... Exato. E depois há um grande problema, que é a questão dos clubes. Por exemplo, quando só vivem e são profissionais, têm ordenados em atraso, aí é muito complicado. Mas pronto, a minha ideia, respondendo, era como eu, analisando o trabalho, chegar ao final da época, os presidentes analisarem, daqui ou outros entenderem que eu sou bom para o projeto, conversamos e é uma questão de analisar. Claro, como toda a gente, quanto mais longe formos, melhor. Senhor. Agora, uma questão minha. Nestes 11 anos, um episódio caricato que tenha acontecido, queres partilhar? Pode ser caricato no bom sentido ou no mau, até deixar aí no ar. Ou vários, vocês devem ter aí números muitos. Épocas difíceis. Em balneários deve ser loucura. Em balneários eu costumo dizer que, como eu deixei de jogar e fiquei à mesma ligada ao futebol, não sinto aquela falta do jogo em si. Agora eu sinto falta, por exemplo, de saudades do balneário. O balneário é que define muita coisa. Por exemplo, a experiência que tiveram quando foram ao Alvalade, por exemplo, o jogo, como é que foi? É marcante, porque ali, quer dizer, era tudo após o sorteio. Pela experiência deve ter sido... Chegarmos ao treino e já estar aí a comunicação social toda, entrevistas para todo lado, aos jogadores, a mim. É um mundo à parte que não estamos habituados. Agora, claro que a experiência foi gratificante. Nós já estamos o dia em si, após entrar lá, depois houve aquele momento do golo. Na altura, ao intervalo, nós... Ainda uns dias estavam a dizer, tu vais falar com o Hugo, isso aqui, has de lhe falar do golo, que aquilo é que foi o golo. Foi uma emoção, eu lembro. O golo da tua vida, basicamente, deve ser o golo da vida dele. Na altura, ao intervalo, mas ao altura, porque o Alba foi das equipas naquele ano que levou mais adeptos ao Alba. Tirando os grandes, tive a ver um estudo qualquer sobre isso e por acaso, sim, muita gente ao Albergaria. Foram 2.000 e tais. Muita gente. E fora aquela malta que foi por si. E pelas imagens que eu também não é que tinha seguido muito, mas pelas imagens que vi, aquele cantinho era nosso. Foi uma emoção. Eu na altura, ao menos isto, porque sim, apareceu na Sport TV. Para aquele jogo estava... Ao menos 5.
Eles também não facilitaram nada. O Leonardo Jardim não facilitou nada. Foi demais, foi ao menos aquele golito para dar aquele gostinho Não, para vir foi embora. mal. Mas é um momento. Vocês já fizeram assim muitos jogos assim, desse género, assim, jogos grandes? Não, quando assim. Não. Este foi aquilo. Foi. Capaz de ser mais. Foi porque era por causa era da Taça Portugal. Porque aquilo foi na altura, quando acabou a terceira divisão, que isso também, pronto, eu não concordo como está agora os quadros das competições nacionais, porque o Alba tem muitos anos para subir divisão, sobe, consegue-se manter, com licença, consegue-se manter, fica em quinto, vai à fase para subir e acaba a terceira divisão e tem que voltar. O prémio, entre aspas, foi ir à Taça Portugal. Ok. E nós fomos à Taça Portugal, ficamos isentos, depois ganhamos outro jogo aqui e vamos ao Alba. Aí foi assim, o jogo mais, foi porque de resto já apanhamos aqui o Salgueiros, mas isso era para o campeonato quando estávamos na terceira divisão, que foi um jogo que não... Esse jogo, por exemplo, se calhar aqui em casa, foi dos que eu mais o ambiente em si, que eu mais gostei, porque havia o Torneio Primavera, que é um evento do clube já... Eu por acaso nunca consegui vir ver o torneio, mas já vai muitos anos e se não me engano, chama-se 11 anos. sempre... Muitas. Este ano teve mais uma vez. O tempo também estava a correr, não é? Não, teve um dia, foi na sexta. Mas no sábado teve bom. E teve aí montes de gente. O que é que aconteceu na altura? Com os Salgueiros, o nosso jogo foi a seguir ao torneio. Logo, os diretores e tudo, os coordenadores já tiraram. Já o jogo em si eles também traziam, e aqui, a malta toda, foi um ambiente, empatamos. Este espaço é porreiro, acho que é preciso mesmo que se cria aqui um bocadinho de vida, que era que estávamos a dizer há bocado. Se fosse uma coisa mais central, se o estádio estivesse lá na cidade, era outra coisa. Então tem que se criar aqui uma atratividade diferente, a questão das bancadas, estamos a falar sobre isso, se valeria ou não a pena, mas se calhar... Neste momento, porque pronto, a Cambrina agora pôs ali a bancada, mais uns balneários de apoio ao Campo 7. Pronto. A bancada, a meu ver, neste momento, não é que seja fundamental. Por exemplo, a iluminação aí sim é fundamental. A bancada penso que neste momento... O tipo de relvado também é bom? Foi mudado não posso precisar bem para notar aqui, mas 7, 8 anos. Porque há estádios que, se calhar vocês já devem ter sítios assim, que deve ser a nível de relvado, deve ser uma desgraça, não é? Por isso. Ou mais ou menos vocês todos... Assim, agora, há condições melhores agora todos vocês... do que há uns anos. Por exemplo, agora não temos nenhum pelado. E ainda há pouco tempo... Porque acaba por ser para as vezes ingrato. Quer dizer, vocês que treinam todos aqui e vão para outros campos, okay, que se não for igual... Nós sabemos sempre a diferença, por exemplo, para o relvado natural. Ainda agora no nosso último jogo em Fiéis, relvado natural. Mas aí não há nada a fazer, é como eles sentem quando vêm ao sintético. Será disso. Mas, por exemplo, com os atletas que o Alba tem, era impossível ser relvado natural. Que é o ideal, é um relvado natural, bem tratado, não há nada que chegue a isso. Agora, para o número de atletas que o Alba tem, o Alba, por exemplo, o estádio municipal começa com treinos às 18 horas, que somos nós, e termina às 10, 11, tem muita hora também, tudo junto. Isto é um desgaste enorme para os dois. Mas isso, por exemplo, do relvado não deveria ser um requisito para todas as equipas? Devia. Mas depois é isto, né? Nem toda a gente tem. Agora o apoio... O apoio geral já está muito melhor. Já não isso apanhamos coisas que apanhamos, e das bolas, porque a associação definiu, não posso precisar os anos, mas agora, há uns anos para cá, ser a bola igual para todos. Isso aí para mim foi fundamental. Isso também é interessante, porque... Por vezes nós íamos a certos sítios, era uma diferença. Essas coisas que acabam por ser comuns, poder ser igual em tudo, não é? Para não haver eu acho que agora está mais equilibrado, mais profissional este campeonato, porque este campeonato já tem equipas, jogadores que só vivem disto até. Não são muitos, mas há. Aos bocadinhos, há que ser poupado. Olha se isto não vai. Então, vamos então aqui às próximas questões. Temos aqui uma questão da Maria José Paes. Bom dia, fica aqui a pergunta, comentário. Aqui o futebol é vivido com verdadeira dedicação ao desporto em si, ao contrário da Primeira Liga, onde cada vez se fala menos de futebol. Estarei certa? Felicidades. Concordo, em relação à Primeira Liga,
acho vergonhoso o que se passa. Eu e quem gosta do... Já não se fala de futebol, né? Já se fala das coisas que... Eu já nem fazemos zapping, eu até passo. Estamos em casa e eu já nem... Aqueles programas... Já parecem novelas. Exatamente, olha, disseste a palavra certa. Não criticando as novelas, novelas. Mas aquilo já é mais um negócio para ver isto. E quanto maior confusão, melhor é para eles. Estas desconfianças dos jogadores. Eu nem acredito, por amor de Deus. Claro, existir, já houve, ainda agora quando foi isto o jogo duplo e isso. Agora, a pergunta, aqui, eu penso, o futebol... Isto é diferente. Esta questão é interessante que ela pergunta e acho que é muito interessante. As pessoas vivem mais o futebol aqui nas terrinhas, entre aspas. Bem. Claro que isto cada vez mais, e a Associação nisso tem feito um bom trabalho, cada vez mais tentou aproximar o futebol com melhores condições, não deixam para o trabalho, tanto aos treinadores, os jogadores, para criar as condições perfeitas. Agora, o que diz tem toda a razão, comparado com a Liga. Cá, existe por vezes, depende dos clubes onde estamos. Porque há clubes que utilizam tudo e mais alguma coisa para se promoverem. Para se promover e às vezes por lá pior, tudo para justificar, por exemplo, os maus resultados, que acontece e nós ainda este ano passamos por isso e nessa fase e não utilizamos isso. Não utilizamos isso, levantar suspeitas, por vezes jogos também acontece, não é tanto como lá em cima, mas também acontece, por isso é que eu digo, o que faz os clubes e as pessoas estão à frente dele. Porque se quiserem ir por esse caminho, isto vai, por isso, mas concordo. Nós temos bons adeptos, o Alba. Os adeptos do Alba são bons adeptos. Não são adeptos. Existe, claro. Por acaso há uns tempos tinha vindo ao jogo, mas não existe. Começou em uma, mas depois aqui... Maltinha, já sabem, tem que criar uma claque para o Alba, acho que merece, para animar aqui as tardes de tarde, ou seja, uma tarde, né? As tardes de domingo, todos os domingos, jogar as Por exemplo, agora jogamos o nosso último jogo que foi em Fiens, que era no domingo, e eles pediram para ser um feriado e nós aceitamos, e fomos jogar e não temos jogo este domingo. Vocês querem, ora está... Se vocês querem jogar, e agora tem uma folgazinha. Não, isto nos clubes, às vezes, essa facilidade quando se entendem bem, porque, por exemplo, nós aqui, é mesmo assim, nós ainda agora para a taça tivemos que ir jogar no Municipal, porque tínhamos aqui um torneio, e o clube, o nosso adversário, não aceitou. Mas e nós tivemos que ir jogar lá. E nós com os diretores todos aqui envolvidos no torneio. Agora, mas foi o primeiro clube. Porque, por exemplo, o Salgueiros aceitou, o Recreio Desportivo de Águeda já aceitou, o Lourosa já aceitou. Pronto, são exceções. Temos que respeitar, porque é o direito deles, mas são exceções. E agora, por norma, por exemplo, com Fiéis, agora que foi o caso de nós aceitarmos, já no ano passado jogamos um domingo às 11 da manhã. O futebol feminino tinha aqui jogo da parte da tarde e eles aceitaram. Nós agora também não poderíamos dizer que não. Sim, temos de ter sempre flexíveis para este tipo de alterações. Ok, vamos então às perguntas do Luís Parente. Aproveitando um bocadinho para fazer publicidade ao rapaz, ele também está agora com um blog sobre psicologia no desporto, que é a área dele, e também envolve, ele também costuma trabalhar muito com treinadores, é uma área que ele também gosta e tem sido desafiante, ele também treina treinadores, e então, se não conhecerem, aproveitem para... Eu costumo fazer algumas partilhas no meu Facebook sobre o trabalho dele. Então, ele também costuma seguir aqui o meu projeto e ele fez questão de fazer algumas questões. Então, Luís Parente, ora aqui temos um excelente convidado, parabéns pela escolha, Ricardo Bastos, aproveito para fazer algumas questões. Primeira questão, qual a característica que considera mais importante para o treinador no contacto diário com os atletas? Honestidade. Se possível, dê um exemplo seu. Para mim é honestidade. Frontalidade, porque um jogador será sempre... Os jogadores, e o Luís sabe isto perfeitamente melhor que eu até, que é a área dele, mas são, por exemplo, neste momento eu tenho 23 jogadores. Dos 23 jogadores, a gente sabe, são todos diferentes. Uns porque são mais fechados, outros mais... Eu utilizo sempre a honestidade, por exemplo, não utilizo, por exemplo, se tirar um jogador, explicar-lhe o porquê, ou isto, ou posso dizer, ou não. É uma decisão que eu tomo, se eu achar que eu digo, mas se qualquer jogador quiser vir ao meu balneário, quiser falar comigo, e as perguntas que me faz, se eu conseguir responder, eu sou honesto. Para mim a honestidade acho que é fundamental.
tanto do treinador, para a jogadora, como, por exemplo, o presidente, treinador, acho que não pode haver aí. Para mim, a honestidade é fundamental. Pode haver rodeios. Exatamente. Sim, senhora. Maltinha, nada de mentiras, é? Ok, segunda questão. Como pode descrever o microciclo de trabalho na realidade onde atua? Isto é assim mais ou menos a maneira, se calhar, como trabalhas, não é? Um bocado por aí, não é? Como pode descrever um microciclo de trabalho? Penso que sei onde é que quero chegar. O que eu entendo, a nível do que nós preparamos, ainda há um bocado quando eu estava a responder acerca das condições, tudo o que nós preparamos, conseguimos sempre fazer o nosso microciclo dentro daquilo que nós planeamos, porque temos tempo para treinar. Nós o campo para os séniores é das 18 às 19h30, tirando na época. E depois, a nível material, a nível de condições, tudo, conseguimos trabalhar dentro, e nós normalmente trabalhamos sempre da mesma forma, e conseguimos, e é tranquilo. Não, sei que colegas meus, por exemplo, dificuldade em bolas, dificuldade de material, não tenho essa dificuldade. Penso que é nesse contexto que ele está a fazer a pergunta. Se é nesse, não sinto dificuldades. Coisas técnicas não percebo nada, eu não posso ajudar. Ó Luís, depois tens de fazer a pergunta pessoalmente. Caso não seja esta a resposta que querias ouvir, depois já sabes, apenas na rua e perguntas. Terceira questão então dele. Esta que é interessante. É fácil controlar as emoções durante a competição? Isto aqui falando por mim... és um treinador muito... Sou. Penso que estou melhor. Não deve ser fácil. Não é fácil. E depois, por exemplo, quando é aqueles momentos mesmo que já passamos esta época. Agora atingimos com o jogo aqui com o Varense, que até foi um jogo menos conseguido da nossa parte. Empatamos 0-0, mas com esse ponto garantimos 5 jornadas do fim. Para depois não haver aquelas confusões na parte final, andarmos ali aflitos. Quando tivemos aquela fase que chegamos a quase, tivemos em penúltimo, aí é complicado, e saber, por exemplo, a seguir àquilo que conversamos há um bocado, quando tipo a sair, depois fiquei, e fomos ao bar, até fomos ao Varense, e ganhamos 1-0, foi um jogo que nós ali teríamos que ganhar até para fazer a recuperação, e conseguimos. Não é fácil controlar, e esse jogo foi muito complicado. O que é que te tira do sério, por exemplo, no jogo? Eu sou sincero, há coisas, mas já há mesmo, e eu tento me controlar mais, e quando eu digo que estou melhor, estou mesmo melhor, até mesmo a nível o contacto com os árbitros, porque eu, por exemplo, nos júniores facilmente ia para a rua, e agora não. És muito de sair do banco? Sou, isso aí é o pior, isso aí é o pior agora, mas pronto, depois também não sou pessoa de por exemplo, para o árbitro, para aqui. Isso é a coisa que também, eu não sinto muito futebol, mas é das coisas que eu menos gosto. É tal cena, tarefas de responsabilidade é sempre muito complicado, seja de presidentes, seja de treinadores, neste caso os árbitros, é uma profissão ingrata. Mas detesto as pessoas quando criticam assim, é preferível ir mais para o lado positivo, apoiar, cagar no árbitro e focar no apoio ao jogador. Não faria mais sentido? Faz claramente mais sentido. Só que nisso, pronto, está pessoas, eu estive aqui... Então, se for um lado é do outro, ou seja, ele vai estar sempre no meio para dividir as águas. É muito complicado o trabalho do árbitro. É muito. Tudo bem que há árbitros e árbitros, né? Mas... Também uma classe está muito melhor. A malta, sim, a malta não está lá para ajudar. Se a malta às vezes esquece-se um bocado. Depende ali das pessoas. Eu ainda recente tive aqui uma equipa que foi do princípio ao fim do jogo a chamar números. Para quê? Aí tu lá está. Se for respondendo, não vi metade do jogo. Respondendo, e era até o do adversário. Porque nisso, sim, claro que há sempre pessoas que não concordam com a substituição. É normal, isso é perfeitamente normal. Eu tenho amigos meus que vêm ver o jogo, estou aqui, acolá, normaliza-se. Agora, aqui logo não utilizam muito o de ir para ali, chamar nomes, porque eu me percebo... No jogo que eu vi ver, tinha uma senhora, achei tão engraçado, para mais 20 senhoras, que não são tão habituadas, que as senhoras já nem aos palavrões e ofender árbitros. Mas havia aí uma senhora, agora já não lembro da expressão, mas foi caricato, por isso, nesse jogo que eu vi, aconteceu. Porque as pessoas vivem aqui de outra questão, as pessoas aqui vivem se calhar e gostam de... Às vezes cai bem uma piadazinha, assim, se não for tão agressiva. Mas há pessoas que vêm aqui,
Vem aqui, Livre eu de digo stress. aqui fora, não é os adeptos de futebol. Vem, mesmo já com aquilo, se calhar estão a chegar e ainda não viram e já estão a chamar uns aos jogadores. Mas isso é normal, pá, há pessoas que respondendo à pergunta dele. Claramente que não é, mas faz parte. E na área dele, não é por nada que nós nos cursos tiramos a psicologia desportiva, tiramos isso tudo, e ele cada vez mais, pessoas como o Luís são fundamentais no futebol. O que é que acontece? Por vezes é os clubes não terem condições para mais elemento, porque eu, por exemplo, acho, por exemplo, os psicólogos devia ser um elemento da equipa técnica, devia de ser, só que os clubes também não estão preparados e não podem, a maior parte. Ou muitos não percebem bem o que é que eles vão fazer. Hoje, nos inícios de carreira do Luís, nós depois falávamos, nós somos amigos e falávamos muito sobre isto e era uma área que ainda não estava muito conhecida. Mas depois de se trabalhar, muitas das coisas que se vão aprendendo e conseguindo adaptar, os resultados apareceram. Mesmo onde ele esteve a treinar lá no Oliveirense, sim. Os resultados com o trabalho dele e obviamente toda a equipa técnica é fundamental. Deu um bom fundamental. Só que pronto, o que é que acontecia, e eu enquanto jogador, quando havia pessoas que vêm com alguma desconfiança, e esse trabalho, isso é a mesma coisa como os treinadores, antigamente o preparador físico, agora é diferente, penso eu, ou pelo menos eu acho que é diferente, o treinador adjunto, se não houver confiança naquele grupo, aquilo tem tudo para dar errado. A questão da parte da psicologia é fundamental, porque está visto, não é por nada que nós vamos à elite e o que é que eles dizem? A minha equipa hoje não teve nenhum psicológico, não sei o quê, na cabeça, não sei. É tudo, se isto não funcionar, o resto, até podemos estar muito, muito bem preparados. Eu costumo dizer, que não sou eu, era do que eu ouvia já antigamente, que as vitórias até a preparação física dão. E é a realidade. Uma equipa quando está bem parece que sai tudo bem. Às vezes os jogadores querem ter tão e vão. E depois as próprias derrotas têm que saber gerir muito bem uma derrota e todo esse trabalho. Vocês vão trabalhando isso aqui com o Alba? Esse tipo de trabalho. Não. Como treinador, isso é aquilo que vais aprendendo nesses cursos. Eu tento utilizar, mas por exemplo, eu não seria a pessoa ideal para tratar. Por exemplo, uma pessoa como o Luís, tenho um amigo meu, Dani, que foi aqui jogador, e acompanham e claro que essas pessoas são fundamentais, havendo ali uma boa relação para um trabalho bem feito, para um projeto bem feito, é fundamental. Eu nisso desde sempre, até houve uma situação que eram para fazer um estágio e na altura o presidente eu disse logo que sim, porque é fundamental. Eu para mim, quanto mais gente para unir, melhor, porque depois quem vai beneficiar com isso é o clube. E os jogadores estão abertos a esse tipo de coisas novas? Depende dos jogadores. Estratégias diferentes para ter melhores resultados? Por vezes, ao início é difícil. Eu já tive colegas meus que ainda jogam, e não vou dizer o clube, mas havia um clube que optaram e tinha um psicólogo. E ele desabafava comigo e ele disse, agora com esta idade é que eu vou lá andar e a falar isto. Eu acho que às vezes a própria palavra psicólogo às vezes também pode estar um bocado mal conotado ou assim, né? Se calhar, já vez de ser psicólogo chegasse a ser um elemento da equipa técnica, se calhar... Era só uma conversa, era só... E depois é o que eu digo, depende dos jogadores. Há jogadores que já têm muitos anos disto, chegam e o que é que acontece? Espetáculo, isto vai-me ajudar. Sentem necessidade. Isto vai-me ajudar, isto vai ser bom para mim, vai aumentar o meu rendimento. Então, há outros... Começa a chacha. Eu, por exemplo, aqueles jogadores que estão a terminar, já apanhei jogadores espetáculo e já terminaram, que aí no campo isto e aquilo, e há outros que, eu agora já não preciso andar, lá está. Se calhar em relação ao psicólogo funciona muito assim, e agora. Então é isso, olha, acabaram as nossas questões, não temos mais questõezitas. Acho que deixa-me só confirmar. Era isso. Obrigado e votos de maiores sucessos tanto para o como para o projeto do Ricardo. Um abraço. Ok, não temos mais questões, temos as nossas questões. Então, antes de nos acabar, que ainda temos um bocadito, como é que está então como é que está o Alba a nível de classificação? Acaba por ser uma boa equipa aqui ou não? É assim, para veres aquilo que eu sigo de futebol. O mais sincero possível,
Podíamos ter ou feito então a melhor. importância que o Alba tenha para a albergaria. Tem muita importância. Tem muita importância. E nota-se, e na qual, quando chegamos ao estádio, até tivemos um bocadinho a falar, quando eu disse que, quando o Alba, no ano que subimos, aquela envolvência toda, eu lembro-me dos festejos, fomos à Câmara, andamos lá no lago, isto, a albergaria parou. Porque quando fomos ao Balada, salvo erro, 14 autocarros. Mobilizou-se para isso. Para isso. E depois já há pessoas que estão no estrangeiro, não vou dizer nomes, depois posso me esquecer de alguém, mas que estão no estrangeiro, amigos meus também, que não podem, e mesmo para jogadores, através do Facebook, disto, e boa sorte, e nós estamos juntos. Eu acho que é muito importante, os adeptos, tudo, acho que sim. E o Alba, acho que é fundamental para o albergaria. Por exemplo, uma penúltima questão, porquê que o futebol, eu sei que isto acaba por ser geral, né? Mas já estamos a falar de esportes e de atletismo e da falta de que tinha esse tipo de modalidades, e também há uns tempos em conversa com o Rogério e assim, e com outras pessoas. O que é que falta aos outros clubes, ou às outras modalidades, para terem mais atletas? Visto que o futebol rouba os atletas todos. Ou isto já está uma máquina tão bem montada que Penso que já é mesmo a pergunta em si, por exemplo, eu quando andei no atletismo, em Balmeiora, andávamos a quase todos no atletismo. Ou seja, era o que se fazia mais, a malta ia Era ali, atrás uns dos outros, depois, estava fácil. estávamos ali a entrar na idade de futebol, era para o Alba, para aqui, para lá, e por exemplo agora o futsal também já tem mais do que tinha antes, daquilo que eu analiso, e claramente tem mais atletas. O futebol, eu penso que tem mais a ver com o gosto de futebol. Não há tanto jogo na rua, não há. Por exemplo, o Joel sabe perfeitamente. Era giro, eu acho que devia voltar a ver. haver. Apesar que nós temos a nível de sítios para jogar a bola, temos aqui o estádio, temos lá embaixo o sintético. O ringue ainda. Será que ainda se joga lá no ringue? Eu penso que sim. Está num bom espaço. Penso que sim. Estou com as ideias de fazer lá umas coisas. Porque antigamente era bastava um portão de uma casa. O Joel pode confirmar que éramos vizinhos. Nós jogávamos na rua, que é quase entre a minha casa e que vai para a casa do Joel. Jogávamos, tal, vinha um carro, ei, para. Passava o carro, nós continuávamos. E depois os velhotes roubavam, não. A bola ia para o terreno deles, nunca mais havia. Muitas vezes. Mas isso faz parte, isso é bom. Respondendo à tua pergunta, não te consigo dizer porque é que ele não vai para ali ou não vai. Não sei. Às vezes também o ambiente em si, eu falo por mim, a minha filha, aos 6 anos, quis começar a jogar futebol. Tinha a referência. Vinha com a mãe, vinha com os avós, com os tios. Exato. Tinham ver, o meu filho aos 3 anos já aqui andava. O ambiente também conta, penso eu. Sim. Que o ambiente também conta. Agora, claro que há certas, por exemplo, no atletismo, ainda há bocado falamos. Mas é pena porque a causa modalidade, então às vezes estão vista, se calhar podia ser vista, por exemplo, na televisão, e que há sempre as provas, as Olimpíadas, aquelas coisas todas, o atletismo acaba por ser uma modalidade forte. É pena que a nível digital, ou neste nicho tão pequenino, não haja mais gente a querer... O atletismo eu fico admirado, e eu já vi aqui, nós o Campinho treina aqui, já vi uma altura com 20 e tal atletas. Ou a promoção não está a ser bem feita, não é? Que estávamos a falar, então, não sei, é estranho, é esquisito. Porque eu agora às vezes vejo treino 3, 4, cheguei a vir aqui aos 22. Maltinha, vocês, é importante que conheçam os clubes. Aliás, para já é importante que façam qualquer coisa, não é? Na verdade, já aqui uma alerta. É importante que façam qualquer coisa desportiva, não é? É bom estar na internet, mas também ter um hobby, neste caso desporto, saírem mais à rua, praticar futebol, praticar atletismo, natação e por aí vai. Ou então as modalidades que eu também faço, estejam atentos, procurem nos Facebooks as modalidades e os clubes. Têm bastante oferta hoje em dia. Acho que os miúdos só não fazem se não, os miúdos ou os adultos só não fazem se não quiserem, e é importante ter sempre uma atividade forte. Eu tenho uma última questão, que é: onde é que te vês daqui a 10 anos? Ou o futuro do Hugo, ou o futuro do Alba, o que queiras? Daqui a 10 já anos. disse 10 anos ou antes? Sim, O que é reserva ao futuro para o Hugo? eu sou sincero, quando comecei, por exemplo, a treinar, se me dissessem que eu ia... Ou se me fizesse essa pergunta... Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu dizia que não estaria, porque não é normal estar tantos anos assim num clube. Isso depende sempre
é chegar ao... O Jorge Jesus nesta semana disse, é chegar ao final da época, o Presidente a avaliar o trabalho. Sim, sim. Eu acho que o trabalho tem sido bem feito porque já passaram alguns presidentes. Eu, enquanto treinador, já tive 4 presidentes aqui. Pronto, é sinal que eles veem que eu e a minha equipe técnica, os jogadores, tem sido bem feito. Mas se me dissessem que eu ia estar aqui, eu dizia, isto é quase impossível. Agora, sinceramente não sei, mas penso que no Alba será difícil, porque não é normal estar tantos anos assim no clube, depois também há a saturação, a imagem fica desgastada. A coisa boa é que, tipo, como vocês vão ser mudando os jogadores, pelo menos acaba se calhar a ser a coisa que mais se vai mudando, menos mal. Mas é isso, às vezes também é preciso... A mudança às vezes faz parte. De um bocadinho. Faz parte até mesmo dos adeptos, isso aí por vezes é normal. Porque o treinador vive sempre da questão de cumprir os objetivos. Eu na altura, quando comecei, o objetivo era ficar na 3ª divisão. Ficamos. Quando viemos para a Distrital, quando acabaram com a 3ª divisão, era andar ali nos 5 primeiros. E tem conseguido? Nessa altura conseguimos sempre. E depois, o que é que aconteceu agora? Foi na altura, os objetivos mudaram, até pela questão financeira, mudaram, e na altura o Presidente, o Toninho, tivemos uma conversa, o Toninho paqueteou, e ele baixou-se. Não posso precisar bem, porque isso é lá com eles, mas penso que foi para metade, e o objetivo, aproveitamos muitos jogadores da casa, e nesse ano conseguimos chegar em 4º. Agora os objetivos mudaram claramente. O campeonato é, como eu disse há bocado, cada vez mais competitivo, e a ideia é garantir a permanência. Ainda bem. Que está, por exemplo, o Lourosa Lamas, 8.000 e tal pessoas. É qualquer coisa. Bom, tem que começar a vir mais vezes ao estádio, não é? Sei que a entrada é cara, mas se forem sócios, fica mais barato. 3 euros por mês. Ok, estamos quase a acabar o nosso tempo de antena. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Geralmente estas coisas às vezes pode dar mais, mas é tal coisa. Então não precisa nada de futebol. Mas deu para perceber aqui um bocadinho mais das vivências do Hugo como treinador. Daqui a 10 anos então ele vai ser presidente. Não. Espero que tenham gostado. Então vou só deixar aqui mais uns alertas. Se ainda não gostaram das páginas do Rei da Velha do Albergaria, têm que o fazer. E também podem seguir também o clube do Alba. Sigam também no Instagram. Da minha rede. Tu tens Instagram? Tens? Não tens. Ok, não és nada das redes sociais? A questão do Facebook até eu fiz na altura por causa do 3º nível. Fez lá um grupo. Pá, quem não é visto não é lembrado, atenção. Mas o Alba tem Instagram, por isso também podem ir lá seguir o coisa que a malta que está a gerir aí a página tem feito umas fotos, está sempre aí a dinamizar as redes sociais do Alba e acho que é giro. Para quem gosta de fotografia e assim, também ir um bocado atualizado sobre os jogos, está giro. E é isso, eu também tenho uma plataforma no Patreon, patreon.com/alaubergaria, que serve de apoio ao Rei da Velha. Podem sempre apoiar também monetariamente, por isso pesquisem, que era sempre também importante haver este tipo de apoios, pensando que logisticamente isto já começa a ser dispendiosito. Ou não, né? Por exemplo, os turcos, está a acabar, tem que comprar turcos. Bem, Hugo, queres acrescentar alguma coisa? Não, está tudo dito, foi um prazer. E teres-te lembrado de mim, sinceramente, nem estava à espera. Acaba por estar numa posição de referência, né, do clube, e acho que é sempre importante a gente também, a minha ideia neste programa é isto, é tentar ir buscar as pessoas mais ou menos de referências e quem estiver desse lado também se lembrar pode também sempre sugerir, e daí isso é tentar ir buscar alguém que possa acrescentar algum valor ou que esteja a fazer coisas boas em albergaria. Neste caso, acho que o Alba ok não está na primeira, mas é o nosso clube e acho que temos também de dar valor ao clube e já está há tantos anos, desde 1941, em Albergaria Velha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Maldinha, tchau. Rei da Velha!